Nos capítulos de 11 até 14 de 1 Coríntios, Paulo vai levantar debates ou questões a respeito da forma ou questões ligadas ao culto e à adoração da igreja. Algumas coisas que algumas pessoas estavam fazendo incomodava outras e dificultava que a igreja ficasse junta e louvasse e cultuasse da forma correta, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e para isso a gente precisa, assim, certas condições, vamos dizer assim, de paz e tranquilidade e um conforto pessoal que nos permita louvar a Deus. E na comunidade, às vezes, tem algumas pessoas que fazem algumas coisas que incomodam outras. Um exemplo muito simples disso é que nós temos, por exemplo, igrejas batistas que são extremamente tradicionais, cujo culto é assistido em silêncio, as pessoas louvam e adoram na hora do louvor, mas na hora da pregação está todo mundo em silêncio ouvindo o pastor. E existem igrejas, por exemplo, como a Assembleia de Deus, em que o povo gosta de dar glória a Deus. Uma afirmação, solta um glória a Deus, um aleluia do meio do nada, e em alto e bom som, até gritando. E eu não vou dizer que uma ou outra está certa ou se está errada, mas existem duas formas. Percebam que tem duas formas de cultuar, duas formas de adorar que são diferentes. Quando alguém da Assembleia vai numa igreja batista, por exemplo, deve entender que aquele ambiente não é um ambiente que se sinta confortável com gritar um glória a Deus ou alguma coisa assim. E quando o batista vai na Assembleia, ele não vai reclamar se alguém está gritando glória a Deus, porque é o jeito daquela igreja cultuar, louvar e adorar. Então perceba que tem igrejas com alguns costumes e algumas formas diferentes, porque nós somos diferentes. Algumas acreditam em coisas diferentes, e aí a gente tem que voltar à Bíblia. Mas eu não estou falando de doutrina nesse momento. Eu estou falando de comportamentos, usos e costumes daquela igreja. A gente precisa estar numa igreja em que a gente se sinta confortável para louvar e adorar. Ok? Naquela época não tinha muitas igrejas evangélicas, era a igreja de Cristo, quando tinha uma igreja de crentes ali, era só aquela, pronto, acabou. Era pouca gente, né? E algumas tinham alguns costumes, usos, enfim. E algumas coisas incomodavam outros irmãos. O que Paulo vai abordar aqui é esse tipo de controvérsia, esse tipo de discussão a respeito de como cultuar, o que está certo, o que está errado. É importante que a gente mantenha em mente que o culto correto é aquele feito em espírito e em verdade. E a religião correta é aquela que agrada a Deus. É aquilo que Jesus mandou fazer, nós temos que obedecer. Então isso tem que estar na nossa mente. E as discussões vão acontecer. Várias delas vão acontecer porque tem pessoas que gostam de prestar culto de uma forma e gostam de prestar culto de outra forma. Uma discussão muito engraçada, não é engraçada, mas interessante, é a respeito da forma, da liturgia mais adequada. Qual é a liturgia mais adequada? É aquela, por exemplo, que só tem hinos do inário, do cantor, do inário para o culto cristão, ou aquela que só tem louvor? Ah não, de repente é uma melhor equilibrada. Se eu perguntar para uma pessoa mais idosa, mais madura, ela vai dizer que o culto precisa ter hinos. Se não tiver hinos, não estamos cultuando. Se eu perguntar para uma pessoa mais jovem, ela vai dizer que o culto precisa ter louvores, louvores vibrantes, louvores alegres, louvores com construções musicais bacanas. De repente, uma pessoa de meia idade vai dizer que pode ter os dois. Mas a verdade é que o culto agradável a Deus não está relacionado à forma exterior do culto, mas sim à forma como eu, interiormente, consigo louvar e adorar. E é isso que a gente precisa estar focado. Eu vou me agradar, eu vou conseguir adorar com o culto com hinos se eu gostar mais de hinos. Eu vou conseguir adorar culto com louvor se eu gostar mais de louvor.
ok? Então é o culto agradável a Deus, mas a forma a gente irremediavelmente submete à nossa vontade. Então, prestem atenção, o importante é a Bíblia. O culto tem que ser em espírito e em verdade, e nós temos que adorar em espírito e em verdade. E o que a gente faz, o que a gente fala, e a forma como a gente vai adorar, precisa agradar a Deus do meu coração para o coração dele. Esse é o princípio fundamental. Mas, às vezes, alguma coisa que a gente faz no culto agrada a algumas pessoas e incomoda as outras pessoas. Acabei de falar de hinos e cânticos, hinos e louvores, e esse é um tópico que com certeza causa várias divergências em igrejas nossas, né? De só ter hinos ou só ter músicas, ou ter os dois, ou não ter hinos ou não ter músicas, louvores. Isso é largamente discutido do nosso meio. E a gente precisa pensar e lembrar que a gente precisa ter amor com relação a essas questões, ok? Essa é a lição de número 6 da Revista Palavra e Vida, edição número 79. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Se você acessar o site lá, tem lá a Palavra e Vida, você clica lá e baixa o PDF dessa revista e pode acompanhar conosco as lições. Essa lição de número 6 tem por tema a respeito da adoração cristã. Está baseada nos textos, né, de 1 Coríntios 11 até o 14, né? Esses 11, 12, 13, 14, quatro capítulos, né, de Coríntios, de 1 Coríntios, tá? Essa revista tem por tema Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios, e foi escrita pelo pastor Valtair Miranda. Então, sem muita delonga, passemos então ao primeiro tópico, o comportamento durante o culto. E o primeiro tópico, a primeira parte desta lição, vai falar dos versículos de 2 a 16 do capítulo 11, o véu e seu uso na igreja de Corinto. Véu. Vamos lá. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que raspe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear ou raspar-se, cumpra-se-lhe usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E Paulo termina esse tópico falando isso. Se você quer treta, não é aqui. As igrejas de Deus
não buscam, não querem treta. E aí ele vem falar então da questão da mulher com véu na cabeça para estar na igreja, vem falar de submissão uma ao outro. Ele não está falando aqui de relacionamento matrimonial, ele só está dizendo que existem hierarquias, né? Ele também não está falando que todos os crentes, as mulheres crentes têm que usar véu ou não, porque tem um aspecto aí relacionado à cultura da época. A gente precisa entender que tem alguns aspectos que são ligados a locais e a tempos específicos. Até hoje, lá para o Oriente, a mulher cobre o seu cabelo, em alguns outros países, além do cabelo, cobre o seu rosto, o seu sorriso, deixando só o nariz e os olhos de fora. Em outros países, a mulher é obrigada a usar a burca e cobre tudo. Tem questões culturais. Tá certo, tá errado? Não vem ao caso, e assim, também a gente vai julgar outra cultura com os nossos olhos e com o nosso jeito de pensar. Então, não estou dizendo certo, não estou dizendo que está errado, mas a gente precisa olhar esse aspecto como um aspecto cultural. Se vai evoluir, vai evoluir, vai mudar, muda. A cultura muda. Se você pesquisar, na década de 70 ou 60, homem usava apenas calça, mulher usava apenas vestido e saia. E nunca mulher usava calça, já era escandaloso para a mulher colocar uma calça, já era considerada indecente. Mas ia andar de cavalo. Tudo bem, era roupa de montaria, mas já era uma roupa arrojada para aquele tempo. E hoje as mulheres usam calça e a coisa mais natural para nós. Então veja que a cultura ao longo do tempo muda, coisas mudam, ok? Nós não podemos achar ou entender ou aceitar, que era a palavra que eu queria falar, a mudança de cultura contrariando o que a Bíblia diz. Isso não pode acontecer. Mas Paulo não está falando aqui especificamente do véu ou não véu, cobrir ou não cobrir a cabeça, porque tinham aspectos ali, como eu disse, culturais da época. Mas tem isso tudo que Paulo está falando, um aspecto que é atemporal. E o aspecto fala sobre o respeito de uma pessoa a outra no templo. Eu estou entrando numa igreja para adorar, e ao entrar nessa igreja para adorar, eu preciso atender a alguns protocolos, algumas formas de comportamento. Sabe por quê? Porque se eu não fizer assim, vai incomodar quem está ao meu lado. E ao incomodar quem está ao meu lado, vai impedir a adoração dele a Deus. Então, se eu venho com uma roupa muito decotada, se eu venho de short e camiseta para a igreja, com os músculos aparecendo, roupa muito curta, vai incomodar a irmãzinha. Eu não posso fazer isso. Se a irmãzinha vem com roupa decotada, vai incomodar o irmãozinho. Se eu resolver numa igreja batista ficar gritando glória a Deus, aleluia, no meio do sermão, pode ser que meia dúzia até acompanhe, mas vai ter bastante gente incomodada com isso. E a gente tem que falar aqui, a questão que Paulo quer abordar aqui é o respeito de uma pessoa a outra, naquilo que a incomoda. Lembra? Se comer carne incomoda meu irmão, eu não vou comer. Se prestar culto de uma determinada forma vai incomodar o meu irmão, então eu não vou prestar culto daquela forma, porque vai incomodar. Então, a gente precisa entender que a igreja é um corpo de Deus e o corpo todo precisa estar saudável, né? Se eu coloco uma pulseira apertada, vai começar a juntar sangue, vai irritar a minha pele, vai me machucar, e isso não faz bem ao corpo. Então o corpo precisa entender que eles têm que estar íntegro, ele tem que estar unido, tem que estar saudável. Ok? Então, veja que o que Paulo está falando aqui, o pano de fundo é a liturgia. E o que Paulo busca aqui é a unidade da igreja. Como eu disse, tem a questão cultural ali da mulher cobrir
a cabeça. Esses dias eu vi um vídeo e dizia que aquelas sacerdotisas, profetisas, né, se prostituíam do templo de Afrodite, elas raspavam o cabelo e algumas estavam se convertendo, e aí, para não serem confundidas, usavam véu. Enfim, eu não apurei a veracidade desse fato, mas o fato é que havia o costume de algumas mulheres cobrirem o cabelo. Isso era um sinal de decência, de recato, enfim, era um outro sinal diferente. E não fazer isso incomodava algumas pessoas. E ao incomodar algumas pessoas, você impede que a congregação, que o corpo de Cristo consiga louvar e engrandecer a Deus em unidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Um outro contexto, outro fator importante que o pastor Valtair levanta aqui é que naquele contexto essas profetisas ou as mulheres que se prostituíam lá usavam roupas específicas, usavam um estilo de roupa específico. E por mais que outras mulheres decentes achassem bonito, usar aquilo dava outras ideias, trazia outras interpretações e incomodava as pessoas. Então, veja que você precisa estar atento ao que você está fazendo, para que o que você está fazendo não incomode os outros. Um outro aspecto importante aqui é que o local de culto é um local diferenciado. Tem um versículo que ele usa aqui, que é a imagem da glória de Deus, acho que ele cita aqui no texto, versículo 10. No versículo 10 fala assim: portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como um sinal de autoridade. O que Paulo está falando aqui, o que ele está querendo dizer aqui, é que naquele momento de culto, é como se eu estivesse entrando, ou estou entrando no local de adoração, estou me colocando em situação de adoração, e há uma esfera celestial, uma esfera espiritual, que também está adorando a Deus. E a coisa ali fica de uma forma diferente. Isso não acontece só na igreja, pode acontecer em casa, em qualquer lugar onde a gente possa e queira louvar a Deus. Acontece que na nossa sociedade, dependendo da atividade que a gente for, a gente tem vestimentas específicas. Você já parou para pensar nisso? E às vezes você é convidado para uma solenidade importante, tem que usar smoking, ou tem que usar terno, ou tem que usar passeio completo, esporte fino, tem uma atividade, uma roupa específica. E você usa, porque senão não vão deixar você entrar lá. Por que você usa aquela roupa específica? Porque é uma formalidade, porque há um local e um jeito de estar ali. E a igreja não é diferente. Antigamente, pelo menos, existia a cultura de colocar a melhor roupa para ir à igreja. Hoje não está assim. Hoje, infelizmente, as pessoas vão de short, camiseta e chinelo para a igreja, né? E como se fosse um local qualquer. A gente precisava ter um mínimo de respeito, mínimo de liturgia não, o mínimo de respeito, o mínimo de comportamento social, esqueci, não veio a palavra, né? Naquele local. Porque dependendo da atividade que eu for, eu vou ter que ter. Porque na presença de Deus eu não vou fazer isso? Se a gente for na presença de um governador, de um prefeito, um presidente, de um embaixador, de uma autoridade de outro país, a gente não vai formalmente, é formalidade, né? A gente não vai formalmente, não é uma atividade formal para a gente se encontrar com uma vestimenta específica, no horário específico, de um jeito específico, com todo um protocolo, porque para entrar na presença de Deus a gente não precisa disso.
Tá, não precisa, ok. A gente pode entrar na presença de Deus a qualquer momento, eu concordo com você. Mas há momentos e momentos. Há momentos que eu estou em aflição e eu preciso pedir a Deus a sua bênção a qualquer custo, de qualquer jeito, ali na hora e correndo. Mas se eu puder, sinceramente, entrar na presença de Deus de forma mais formal, não é melhor, né? Veja que na hora do culto estamos cultuando a Cristo, o nosso Salvador. Aquele lugar é para ser um lugar de temor e tremor, né? E a gente está numa atividade formal. Precisamos nos trajar formalmente para ir à igreja. Precisamos nos trajar bem, colocar uma boa roupa, estarmos bonitos, alinhados, arrumados. Por quê? Porque é a casa de Deus e a gente está indo ali para louvar e adorar a Deus. Ok? No resto do capítulo, Paulo vai falar da ceia. Ceia. Estava acontecendo umas treta com relação à ceia. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Uma parte desse texto provavelmente você já ouviu alguma ceia. Mas eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a parte anterior e a parte posterior. Começa no versículo 17 assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Estou elogiando não, hein? Porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Oh, meu Deus! Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Eu acredito que vocês têm treta aí. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem reconhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Não vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A bagunça estava generalizada ali na igreja de Corinto. As pessoas se reuniram para tomar a ceia e pareciam que elas estavam avançando, sabe? Quando tem muita fome, né? E libera a comida, vem aquele povo todo em cima e mete a mão e tira. E era desse jeito a ceia. Tudo bem, Jesus quando estabeleceu o memorial da ceia, ele estabeleceu realmente em um jantar, em uma ceia, que ele fez com seus discípulos, a última ceia. Era um momento de alimentação, e aí ele estabeleceu o memorial. Esclareço que para nós batistas a ceia é apenas um memorial, ou seja, só para lembrar da morte de Cristo na cruz, ok? E da sua ressurreição. Por ordem de Cristo fazemos isso.
nós entendemos que o pão é pão, o cálice de suco de uva, algumas igrejas usam vinho, é suco de uva e vai se tornar desse jeito. Eles não têm ligação com o corpo e o sangue de Cristo de forma mística e nem conferem nenhum tipo de poder. É isso que nós batistas acreditamos. Ok? Nós acreditamos que aquilo ali é um memorial, é para lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, do corpo de Cristo que foi dilacerado por nós e pelo sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados. E apenas isso, ok? Mas estavam fazendo uma reunião com comida, como era a praxe no tempo, e a coisa não estava dando certo. Tinha gente com glutonaria, tinha gente se embriagando com vinho, pulando na frente, pegando a sua parte, não esperando-os pelos outros. E o que Paulo vai recomendar é que a gente faça todas essas coisas com ordem e decência. Você tem dúvida que nesse tipo de confusão tinha gente que não gostava de estar na ceia? Ih, não, hoje é dia de ceia, olha só, a igreja fica feia, não gosto não, aquele povo bebe demais e tem que, vamos chegar cedo para sentar na frente, senão a gente não consegue nem pegar um pedacinho de pão, né? Que coisa triste que eu imagino que seria naquele tempo. Por isso que hoje a gente distribui só um pedaço pequeno de pão, que a ideia é apenas fazer o memorial, não é jantar na igreja, não é ceiar na igreja, mas lembrar daquela questão, do sacrifício de Cristo na cruz. Ok? No capítulo seguinte, Paulo vem falando começa falando de um outro aspecto. Ele fala de dons espirituais ou carisma. E seria uma outra forma de falar de favores extraordinários de Deus. Alguns entendem que são poderes dados por Deus. O fato é que o que ele fala é que o Espírito Santo nos dá dons, habilidades para a edificação da igreja. E ele nos dá graça, favor imerecido, graça universal de Deus, para que a gente colabore no culto da igreja. Então, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, quando segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos lá, questão dos dons espirituais. Existem algumas igrejas evangélicas que entendem que existem dons espirituais, que eles só são recebidos após o batismo no Espírito Santo, e que até manifestar um dom espiritual, aquela pessoa de fato não foi salva, de fato não foi convertida. E, além disso, existe também uma denominação que entende que alguns dons são mais importantes ou proeminentes que os outros. O que Paulo está dizendo aqui não é isso. O que Paulo está dizendo é que existem vários dons. Tem dom de língua, dom de cura, tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas também tem um dom de tocar, o dom de cantar, o dom de dar testemunho, o dom da palavra, o dom de ensinar. Tem vários dons, várias capacidades. E o que a gente não pode perder de vista é que essas capacidades são nos dadas
pelo Espírito Santo no momento da conversão. Todos os crentes têm um dom. Todos eles têm um dom. Ah, mas eu não sei fazer nada na igreja. Tá, você, sendo convertido, tem um dom. Você talvez não tenha descoberto ainda qual é o seu dom. O que você sabe fazer, o que você consegue fazer. A gente diferencia o talento para o dom, porque o talento é uma habilidade de fazer, mas o dom é algo que é dado por Deus, ok? Então ele vem falar de dons e ele ressalta algumas coisas muito interessantes. O nosso comentarista coloca em tópicos aqui. Dons são manifestações do Espírito Santo, não um talento humano. Então o dom não é aquilo que eu aprendo a fazer e faço bem. Ok? Eu até posso aprender a fazer e fazer bem porque eu já tinha o dom e Deus me deu, e aí eu saí aperfeiçoando o meu dom com técnica e estudo. Então, quem canta, por exemplo, técnica e estudo ajuda. Quem toca um instrumento, técnica e estudo ajuda bastante. Ok? Então, uma coisa é o que eu sei fazer, outra coisa é o que Deus me deu de dom como manifestação do Espírito Santo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Tá? Então, primeira é que o dom é uma manifestação do Espírito, não uma habilidade ou um estudo pessoal. 2. São dados pelo Espírito não merecidos. Então é dado, Deus te dá. O Espírito Santo te concede um dom, uma habilidade. A cada crente tem um dom, né? Então volta lá no versículo que eu li. A manifestação do Espírito, o dom, a manifestação do Espírito é concedida, é dada a cada um. Então cada um recebe pelo menos um dom, ok? Para que ele recebe o dom? Para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ficar poderoso na igreja? Ele não. O dom é para o proveito comum. O que eu recebo de dom do Espírito Santo, eu preciso usar na igreja. Para quê? Para que os meus irmãos sejam edificados. A palavra é essa. Para que os meus irmãos sejam edificados através do dom que Deus me deu. Preciso ser deixado usado por Ele. Deus tem que me usar, não é isso? E eu preciso ser deixado. Eu preciso pegar meu dom e aperfeiçoar. Mas o meu dom é para a obra de Deus e para a edificação dos meus irmãos. O Espírito Santo dá os dons segundo a sua vontade. Ah, mas eu queria tanto ter o dom de línguas. Olha, eu não gosto de falar língua nem estrangeira, né? Estranha eu nem imagino, mas nem língua estrangeira eu gosto de falar. Será que eu tenho esse dom? Eu queria tanto ter esse dom de língua estrangeira, mas não tem. Não tem. Dom de língua estranha, né? Ou estrangeira, eu não tenho. E aí? O que eu faço? Eu posso até estudar. Vou aprender? Vou. Posso até ter talento para aprender, mas não é meu dom. Não é meu dom. E aí o Espírito Santo dá os dons a cada um segundo a sua vontade. Não só segundo a sua vontade, mas à luz da necessidade da igreja. Olha lá no versículo 11 de 1 Coríntios 12. Mais um só é o Espírito, mais um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, de acordo com a sua vontade, a cada um individualmente. Então, o dom é uma manifestação do Espírito Santo, ele é dado a cada um e é para a edificação da igreja. A Bíblia relata alguns dons, tem listas de dons na Bíblia, mas essa lista não é uma lista exaustiva, ou seja, se não está aqui, não é dom, mas ela é representativa, ela é uma lista que tem uma representatividade de dons, ok? Então, podem existir sim dons que não estão explicitamente ligados nesta lista, ok? O crente não escolhe os dons, ele recebe e agradece e bota em prática.
Porque os dons não são talento. Os dons são oriundos da dádiva do Espírito Santo. Todavia, Paulo exortou os crentes de Corinto a procurar os dons que conduzem à edificação. Todo mundo queria ter o dom de milagre, né? Todo mundo queria ter o dom de profecia, falar do futuro, né? Milagre, curar, ou então de línguas estrangeiras ou estranhas. Mas sabe o que Paulo vai falar? Olha, o Espírito dá dons a cada um segundo a sua vontade. E os dons são complementares. Isso significa que o meu dom na igreja edifica as outras pessoas e eu sou edificado pelas outras pessoas através do dom delas. Veja, já pensou se o pastor fosse aquele que fosse receber todo mundo, pregar, cantar, tocar, orar, fazer tudo sozinho? Ele até pode, em igrejas pequenas acaba tendo. Mas existe um grupinho ali que canta muito bem, que toca muito bem, e esse grupo é usado para essa tarefa. O pastor é usado para a palavra, o outro irmãozinho é usado para ensinar, e os dons são complementares. E ao serem complementares, então eles edificam a igreja. Então, não tem dom melhor do que o outro, não tem dom obrigatório para ser salvo, não tem nenhuma dessas coisas. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. Não tenha dúvidas que o que estava acontecendo naquela época era uma discussão, uma disputa para dizer que eu sou melhor do que você, porque eu tenho esse dom e você não tem. Eu sei fazer isso e você não sabe. Preste atenção no detalhe. Algumas funções na igreja colocam as pessoas em evidência. Então, se eu tenho um grupo de intercessão que ora todo dia antes do culto, depois do culto, durante o culto, esse grupo de intercessão não vai aparecer. Ele está lá atrás na salinha orando. Não é isso? Precisa aparecer? Não. Vai aparecer? Não. Tem visibilidade? Não. Se orar bem, se orar mal, se orar bonito, orar feio, ninguém vai saber, mas ele está lá orando e está ajudando e ajudando muito. Agora, quem vai lá para frente tocar e cantar, tem uma visibilidade assim sensacional. Nossa, como o irmãozinho toca bem, né? Olha a voz da irmã, olha a voz do irmão, como a voz é bonita, como canta bem, não é isso? Aí o pastor vai lá pregar, olha, o pastor tem um dom da palavra, ele prega muito bem, ele é muito coerente, eu consigo entender a mensagem do pastor completamente. Um é melhor do que o outro? Não. Um dom é maior do que o outro? Não. Eles são complementares. Não tem dom mais importante, não tem dom maior e não tem dom menor. Ok? Fique com isso aí. Terceiro tópico, administrando os conflitos domésticos. No final do capítulo 12, Paulo vai falar da unidade orgânica da igreja. É aquela história de um só corpo, né? Vai falar de unidade. E logo a seguir entra aquele capítulo tão bonito de 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13 fala do amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada aí disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora vejo em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. É um texto lindo que Paulo escreveu e que é muito usado em namoros, em relacionamentos, relacionamento conjugal. Eu mesmo usei esse texto quando fui pedir a mão da minha esposa em noivado. Talvez não conhecesse tão bem o contexto todo. Não que não se aplique, aplica. Mas se você perceber, ele fala de dons, de disputa de dons. Ele fala de atributos de pessoas que são entendidas como amor. E o contexto aqui é esse contexto que ele vem falando. Ele começou a falar da mulher usar o véu porque alguns comportamentos dentro da igreja incomodam outras pessoas. Depois ele vai falar da ordem ao tomar a ceia. Depois ele vai falar a respeito dos dons, porque isso tudo estava criando, sabe o quê? Picuinhas, problemas dentro da igreja. Graças a Deus que agora não é mais assim, não é mesmo? Só que não, né? Infelizmente, no nosso dia a dia, temos as mesmas coisas. Pessoas achando que são mais importantes que as outras, porque fazem um serviço que se destaca e outra não, porque fazem um serviço de excelência e outra não, porque cantam melhor, porque tocam melhor, porque pregam melhor. E não é isso. A edificação é de um corpo. O que Paulo está tentando escrever nesse capítulo 13 de 1 Coríntios é que todas estas coisas são resolvidas com amor. O amor é a solução para todas estas picuinhas, todos esses problemas. Não era comida certa ou errada, lembra da lição anterior? Alguns capítulos anteriores, Paulo está escrevendo uma carta para aconselhar a igreja. Veja a quantidade de coisas que estão acontecendo lá e que Paulo precisa citar. Então não era comida, não era roupa, não era jeito de cultuar, não era dom melhor ou pior, não era nada disso que ia fazer com que que a igreja fosse um. Era o amor, né? E sem amor, o caminhar da igreja, o viver da igreja perderia o sentido. Esse é o real significado desse trecho de 1 Coríntios 13. Agora, ele é muito usado em casamentos, em relacionamentos, porque se na igreja é difícil demonstrar amor, em casa é muito mais. É muito mais difícil demonstrar amor. Em casa, eu sou eu mesmo. Em casa eu não sou o Saulo que aparece no canal, nem o que prega na igreja, nem o professor de EBD, ou aquele que faz uma outra coisa na igreja e aí tem uma postura, um jeito amável de lidar. Em casa eu sou eu mesmo. E aí todas estas coisas acontecem de forma pior em casa. E aí o nosso pastor Valtair cita um texto do pastor Israel Belo de Azevedo, em que ele coloca algumas regras de boa convivência doméstica baseado nesse capítulo. E aí a primeira regra que ele fala é o cuidado com a irritação. Lá no versículo 5 fala que o amor não se exaspera, nem se ressente mal. Ou em outra tradução, o amor não é irritadiço, nem melindroso. E aí lembra da expressão pavio curto. Fulano é pavio curto. O que é o pavio? O pavio é um negócio que a gente coloca para conduzir o fogo até o explosivo e dá tempo da gente sair de perto. Senão, se eu botar fogo no explosivo, vai explodir na minha cara. Então o pavio ele vai queimando, ele tem um retardo e me dá um tempo
para eu me afastar e não me machucar. Se o pavio é curto, quer dizer que já já vai explodir. Já já o fogo vai chegar no explosivo. Explode por qualquer coisinha. Não podemos ser pavio curto, irmão. Misericórdia. Nosso pavio tem que ser bem grande. Paciência, paciência, amor, zelo. Nossas relações, sobretudo as familiares, precisam ter zelo. Não podemos explodir. Eu não posso explodir, né? Eu preciso contar até 10. Se eu cheguei a 10 e não resolveu, conta até 20. Se não resolveu, até 50. E vai contando até resolver, ok? Então, raiva todo mundo tem, ira todo mundo tem. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então não podemos pecar por causa da raiva e da ira. Não podemos ser pavio curto, né? E o amor não se exaspera, ok? E precisamos ter consciência disso, ok? A outra dica, que outro princípio, é a busca pela verdade. O amor se alegra com a verdade. Versículo 6. Desonestidades destroem relacionamentos, dentro e fora da igreja, dentro e fora da família. Fale a verdade sempre. É importante. É necessário. Ok? O terceiro, combata a inveja. 1 Coríntios 13, 4. O amor não é invejoso. Eu não posso invejar as coisas dos irmãos da igreja. Se o irmão faz um bom serviço, glória a Deus, eu vou orar por ele para que ele faça o melhor. E se você quer fazer um bom serviço, peça a Deus. Peça a Deus. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu estudei piano quando eu estava no ensino médio e na escola de música do FRJ por um curto período de tempo. E uma vez vieram os americanos na nossa igreja. Eu estudava piano, mas não conseguia tocar os hinos. E aí veio uma colega que era mais velha e falava, era tradutora, né? E estava traduzindo para os americanos. E lá pelas tantas, vamos tocar um hino, vamos cantar um hino. E ela olhou para mim e eu falei: eu não toco. Aí ela sentou no piano e foi tocar. E aquilo me deu uma inveja. Aquela inveja santa, não contra ela, mas por que eu não estou fazendo? E eu lembro que o hino era maravilhas soberanas, outros povos têm, vem derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Eu troquei, vem derrama a mesma bênção sobre mim também. Eu choro ao lembrar dessa situação. É claro que a partir daí eu tive que me esforçar um pouquinho para começar, ver como eu começava, e eu comecei a tocar os hinos na igreja. Até hoje eu toco hinos para a honra e glória de Deus. Veja, se você quer um dom, se você quer alguma coisa e é para a glória de Deus, com singeleza, sinceridade de coração, peça a Ele. Ele dá, né? Ame sem orgulho. O orgulho provoca cegueira, e quando eu estou cego eu não vejo defeitos, e o ruim é não ver os meus defeitos. Combata a grosseria, né? E volta ao pavio curto e as respostas ásperas demais. Misericórdia. Conclusão: os dons espirituais se tornaram para aquela igreja símbolos de poder espiritual, e algumas igrejas hoje a gente tem isso, né? O dom acaba sendo símbolo de poder, e o símbolo de poder causa rivalidade, porque poder não é coisa de Deus. Nesse sentido, poder é uma coisa que a gente vê como homens. Eu posso mais, eu tenho mais poder. Isso causa rivalidade. Não agrada a Deus, não é bom, e a gente precisa usar dons e talentos para o crescimento do corpo de Cristo, tudo com ordem e decência. Para pensar e agir. O culto comunitário, quando o crente se reúne com os seus irmãos, é o espaço privilegiado para edificação mútua. Glória a Deus, é assim? Quais seriam as causas de conflitos e disputas que eventualmente se manifestam? Várias.
né? Quando tudo isso que a gente falou funciona diferente, quando os dons são vistos como privilégio, como poder, ou a pessoa acha que é porque tem uma habilidade, tem um poder, olha os conflitos e desculpas aí. A segundo, para pensar em agir, vem falar de desigrejados. Desigrejados é um termo que a gente tem ouvido recentemente. Não é nova a situação de pessoas que não vão à igreja. Eu tinha em casa meu pai que nos mandava levar à igreja, mas ele mesmo raramente ia à igreja. Criava problema com todo mundo, não conseguia ser cordato, não conseguia suportar opiniões diferentes da dele, e isso causava muitos problemas, ele acabava não indo. Mas a gente tem pessoas que ou a igreja é do meu jeito, então eu adoro em casa. A vida cristã não é para ser vivida isoladamente. Lembre-se que quando você morrer, se você for salvo e for para o céu, você não vai ficar isolado, você vai ficar junto com toda a igreja, toda a eclésia, louvando a Deus. Então é melhor a gente aprender a fazer isso agora, né? Vamos aprender a conviver com nossos irmãos. Porque Paulo conclui a seção dos dons espirituais com uma descrição do papel do amor. Porque tudo que eu faço na igreja tem que ser com amor, sobretudo para não magoar e aborrecer as outras pessoas. Que dificuldade nós temos em fazer isso. Aliás, às vezes a gente nem percebe. Mas Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude a agir em amor com todas as pessoas que nos cercam. Que Ele possa fazer com que usemos bem os dons espirituais que temos para a edificação da igreja.